assim pra falar de racismo? Não. Não sou desse tipo. Sou blogueiro de jogos. Sou gamer, pô. Mas aqui não é pra isso não. Vê se você fica quietinho aí. Viu? Quem não vai sentar em algum lugar? Deixa eu fazer minha live. Vai lá. Vai aparecer. Você quer aparecer aqui? Vai pra lá. Vá. Deixa eu fazer minha live. Vai aparecer, velho. É mole. Ah, menino disse que ia aparecer. É mole? É aparecido. Demorei, não foi? Mas cheguei. Demorei porque eu nunca mais vou marcar live em dia de quarta-feira. Deixa eu botar aqui, não perturbe, que já começou a chegar a notificação. Porque dia de quarta-feira é dia de meu pai Xangô. É dia de minha mãe Oiá. E aí é o dia que eu fico muito atarefada, com muita coisa pra fazer. E aí, por isso que eu demorei. Hoje também eu não tô muito bem. Tem dias que os problemas caem assim nas nossas costas de uma forma mais pesada, né? E hoje foi esse dia. Então, as pessoas que pediram pra colocar o Pix eu deixei na bio. Não tá fácil não, viu, Arnaldo? Não tá fácil não, né? Eu já mandei fazer uma placa pra colocar a casa pra vender. Souber de alguém que queira vir morar em Salvador. Minha rua parece interior, viu? É uma rua muito pacata. E a casa é imensa, são 2 andares de casa, é um sobrado, né? 120 metros quadrados cada andar. Tem terreno no fundo, tem área na frente, garagem para 2 carros. Uma casa imensa que eu fiz e que me arrependo porque se fosse hoje eu não teria feito uma casa tão grande, porque foi isso que me acabou. Foi isso que acabou com minhas finanças, né? Até porque nós pretos não somos educados para saber lidar com dinheiro, para saber investir, para saber prosperar, para saber multiplicar o dinheiro. A gente é criada. Obrigada. Vamos ver até quando vocês vão me considerar rainha. Nós fomos criados para ser consumidores, não é isso? Então eu não tive essa educação financeira. E aí fiz essa casa grande. E até hoje eu não consegui terminar, mas é um casarão. Uma casa muito boa. E aí, para resolver os problemas financeiros que ela mesma me ajudou a fazer, eu vou ter que vender ela. Por bem menos do que eu gastei. Já gastei mais de 500 mil. E agora vou vender por 200. 2 casas de laje, dá para fazer mais 2 em cima. Terreno no fundo. E aí comprar uma menor para poder ficar livre dos problemas, porque tá difícil. E preto nesse país próspero, próspero quando eu falo com vida boa, muito dinheiro, é aquele que está se vendendo pro branco. Se você for falar contra o branco, quando você se torna uma ameaça ao poder do branco, no mesmo, é a casa da Quilombo, é a casa onde eu faço as atividades com as crianças. É essa casa mesmo. Mas eu não tenho condição mais de manter. Então, quando a gente enfrenta, né, o poder do branco, a gente passa por isso. Se eu fosse uma negra da casa, se eu fosse uma pessoa que estivesse na internet falando a favor da esquerda ou da direita, se eu estivesse falando a favor da Globo, se eu estivesse gritando, me chama Boninho, vai pro Big Brother, eu tenho certeza que minha vida estava, né, maravilhosa financeiramente, mas eu tenho consciência de que tenho uma obrigação com o meu povo. Porque eu sei que tudo que eu passo também faz parte de um projeto racista.
Quando você vê pessoas pretas que estão inseridas na internet e que estão tendo que fazer vaquinha, estão com a vida de cabeça para baixo, é porque o racismo quer assim. Porque a nossa necessidade alimenta o poder deles. Ah! Ó, Tom, você é demais, viu, Tomé? É, meu filho, mas a gente fala de nos apoiar nas dificuldades. É Salvador, Tony, é Cajazeiras, viu? Quando a gente fala de se apoiar nas dificuldades, os pretos que mais têm condição de apoiar são aqueles que se distanciam da gente, que bloqueiam a gente pra gente não ter que pedir boa noite, meu amor. E as pessoas que me ajudam são as pessoas que menos têm. Entendeu? Aí entrou a Sucena, que todo mês me ajuda, né? Tem Cremilda, que todo mês me ajuda. Marina Benício. Tem algumas poucas pessoas que não soltaram a minha mão e que ainda me fazem acreditar. Mas eu tô no meu limite, né? Eu tô no meu limite e pra mim já chega. Então eu quero vender essa casa mesmo pra poder resolver esses problemas e ficar bem. Eu tava esses dias que teve essas tretas, que a gente riu muito na internet, eu até esqueci um pouco dos problemas, mas hoje eles vieram assim na minha cabeça, sabe? Porque vai chegar dia 15 amanhã e é a época de pagar as coisas, e aí a cabeça fica assim, ó. Desde já eu quero agradecer quem ajudou lá na vaquinha, né? Não foram muitos, mas eu agradeço assim mesmo, né? E vamos lidar com gente que torce contra demais, principalmente para pessoas que estão... teve até um babalorixá que disse a mim: você atrai muito pessoas que lhe desejam o mal, e isso atrapalha a sua vida, né? Mas é aquela coisa que a gente sabe, né? A gente vai lidar com essas pessoas o tempo todo, mas a gente precisa se proteger, a gente precisa se amparar, a gente precisa cuidar de nós. Tem uma coisa que eu tenho, assim, eu sempre penso nisso. Se eu ganhasse um dinheiro, sabe, grande, eu ia fazer um centro de apoio à pessoa africana, de desenvolvimento, sabe, para essas pessoas crescerem, para poder ter seu próprio negócio, para terem negócios que são verdadeiramente importantes, que são aquelas coisas que a gente depende do branco, por exemplo, produzir alimento, né? A gente depende muito deles, produzir coisas da indústria e de fabricação, né? De matéria-prima, porque a gente trabalha muito, a gente empreende muito com coisas artesanais, né? Com vestuário, com comida, mas aquilo que é o grosso, que dá dinheiro, como é que vai ficar Quilombo Longa? Como é que vai ficar Manu? Pergunte aí, como é que vai ficar Manu se ela não vender a casa? Ai... Oi, Micheline. Eu penso muito na Quilombo Longa e nesse momento eu vou ter que trabalhar com ela de forma ideológica na internet. Eu não posso ter um Itan que diz que Oxum lavou primeiro suas joias para depois fazer outras coisas. Eu não posso deixar de lavar as minhas joias e colocar a Quilombo Longa na minha frente, porque sem Manu, a Quilombo Longa vai para onde, se é uma ideia de Manu? Então, Manu, nesse momento, está no momento que... Não vou falar muito, não, porque eu já chorei pra caralho. Não quero. Agora não é o momento. Agora é o momento de aprender, de refletir politicamente. E é isso que a gente veio fazer hoje, com o tema de hoje, que é: quem não tem lado, escolhe o lado do opressor. E antes de começar a falar sobre isso, eu queria falar sobre a forma desonesta como as pessoas falam de pessoas como eu na internet. Porque as pessoas costumam acreditar que só o que elas fazem é importante. E os negros do topo têm isso, né?
de achar que só o que elas fazem é importante. Axé, que assim seja. E o que aconteceu é que essa semana uma amiga veio me dizer ontem: ai, Manu, tem um perfil pedindo para denunciar a sua página. Aí mandou, né? Foi o perfil daquela menina que eu expus, que está casada com um gringo branco, né? Um chefe de cozinha. E aí, é exatamente isso, Tomé. E aí o que aconteceu é que eu fui ver, né? E ela diz assim na legenda dela: uma pessoa que não tem conteúdo nenhum e aí utiliza da imagem de outras pessoas para gerar conteúdo. Quem é ela para me dizer que eu não tenho conteúdo? Se tudo que tá aqui no universo da internet é conteúdo, tem conteúdo que você não consome. Eu, por exemplo, não consumiria o conteúdo dela, porque ela dá dicas de como tirar fotos. Ela dá dica de como tirar fotos, posições de tirar foto. Tanto que naquele vídeo que eu postei do Dia dos Namorados, você vê que ela ensina como tirar fotos usando o namorado dela. Eu não consumiria porque eu não sou fotógrafa, eu não ligo pra isso. Eu gosto de fotos espontâneas, né? De pegar a pessoa assim, fazendo besteira e tirar foto, pessoa distraída. Entendeu? Então, eu não consumiria o conteúdo dela. Eu já consumo conteúdo que são relacionados a nacionalismo negro, a panafricanismo, a afrocentricidade, entendeu? Malcolm X, Garvey, todos esses separatistas negros, eu acompanho posts sobre isso. Deixa eu ver aqui, já reparei que esses pretos midiáticos acreditam ter a voz de toda uma população. E eles até querem, né? Enfim, acredito que temos que nos posicionar. Quem não concorda com a integração ou algo do tipo. Exatamente. Então eles acham que o que eu faço não é conteúdo porque não vai ao encontro do que eles falam. Vai de encontro, bate de frente com o que eles falam. Então é por isso que eles acham que não é conteúdo. Quando eu posto um casal interracial, ela mesmo. Conteúdo é tudo aquilo que se absorve, seja positivo ou negativo. Ela é só uma insegura, medo do confronto com você. Então, a questão é essa. Eu vou evitar de estar lendo muito, porque senão eu não vou conseguir fechar a ideia. A questão é, quando eu posto um casal interracial em que o preto é um preto bonito, jovem, cheio de vida, potente, com uma pessoa muito mais velha do que ela, não é porque eu sou contra uma pessoa mais jovem se relacionar com uma pessoa mais velha. É porque eu percebo que quando o preto vai se relacionar com outro preto, eles fazem muita exigência. Tem que ser magro, tem que ter um padrão de beleza, traços finos, tem que ter o cabelo com cacho, tem que ter diploma, tem que ter apartamento. Veio um aí defender que tem que ter pós-graduação, que ela é uma pessoa que estudou, ela não vai querer uma pessoa que saiba menos do que ela, como se a faculdade desse um saber que fosse universal, entendeu? Pois é, né, Augusto? E aí o que acontece? Quando eu posto isso, eu estou trazendo um conteúdo de reflexão política para que vocês entendam. Ainda tem isso, né? Que fetichiza o corpo do homem negro e da mulher negra. O homem tem que ter um pênis de 23 centímetros, a mulher negra tem que ter uma bunda parecendo uma bola. É como se todo negro e toda negra fosse assim. Então, quando eu trago isso, é para que pessoas pretas reflitam a maluquice que a gente faz por não se amar, por não amar o seu próprio povo. A gente deixou de amar o branco, muitas vezes, para amar um padrão de preto, né? É o preto o mais claro possível, com o cabelo menos crespo possível,
um preto que emula o branco, que anda de paletó e gravata, que fala academicês, né? Então, tem que ser um preto que more numa área de classe média, que tenha um carro do ano. E se não for assim, eu não quero, sabe? Eu trabalhei numa escola e eu tenho 2 pós-graduações, fiz faculdade, mas para mim isso tudo é lixo. Porque nada disso me ensinou que eu sou uma mulher africana, uma pessoa africana. Entendeu? Nada disso me ensinou. E a escola da educação infantil até a universidade, ela tem um objetivo de nos embranquecer, de nos fazer pensar aquilo que o branco quer que a gente pense. É por isso que a gente estuda muita coisa de branco. E inclusive, se falar português errado, misericórdia, a gente vamos se ver quando. Eu já vi várias amigas minhas falando sobre isso. Eu conheci seu perfil há pouco tempo e você gera mais conteúdo que essas pessoas midiáticas que eu vejo por aí. Continue, para você é extremamente necessário. Obrigada. É isso, Kátia. E aí o que acontece quando a pessoa quer um branco? Pode ser qualquer branco. Ele pode ser deficiente, ele pode ser gordo, ele pode ser pobre, ele pode morar dentro da sua casa e você tem que sustentar, entendeu? Pra mim, o maior exemplo é Thelminha do BBB. Porque a conversa das mulheres negras, feministas, eu não carrego homem negro nas costas, não vou carregar homem negro nas costas, mas carrego um branco. Porque ela conheceu ele mecânico, foi ela que ajudou ele a chegar onde ele chegou. E no dia que ela ganhou o Big Brother, ele disse: amor, nós estamos milionários. Tá entendendo? E é isso mesmo. Porque tudo que você consegue de poder, você divide, não, é seu e do seu parceiro. Então, se eu conseguir um patrimônio, se eu conseguir ganhar na loteria, se eu gerei uma renda com uma empresa de sucesso e eu estou com uma pessoa preta, nós seremos uma família de sucesso. Sabe? Uma família preta de sucesso. Aí a gente vê hoje Gilberto Gil na internet, fez um vídeo mostrando as 3 esposas, todas 3 brancas, os filhos que tiveram com essas esposas, os netos e os bisnetos, sabe? Aí uma escadinha de branquecimento. E aí, quando ele se for, todo o patrimônio cultural e financeiro, que não é pouco, porque além da questão da música, ele é dono de um dos camarotes mais caros de Salvador, o 2222, sabe? O que acontece é que todo esse patrimônio vai para pessoas brancas. A gente não entende que isso aqui é política. A gente está falando de política, está falando de poder. A gente não está falando de amorzinho, não, de beijinho e abraço, porque ninguém vive a vida toda apaixonado pelo outro. Relacionamento é política. É construir um legado juntos, sabe? Aí eu nunca me esqueço de uma pessoa que eu conheci, que ela disse pra mim: minha avó era Ialorixá e tinha muitos terrenos em Itapuã. E meus tios todos se casaram com mulheres brancas. Hoje Itapuã é uma das áreas mais caras de Salvador. E todos os terrenos da minha avó estão na mão de pessoas brancas. E eu, que sou a neta preta, não tenho um terreno em Itapuã. Você tá entendendo? Porque todo o patrimônio exatamente, a Redenção de Cã, todo o patrimônio dessa mulher, Ialorixá, que batalhou e que morava em Itapuã, no tempo que Itapuã era só mato, hoje que Itapuã é um dos lugares mais caros de Salvador, está na mão de gente branca, porque os filhos dela se casou com pessoas brancas. Sabe? Então, é sobre isso que a gente está falando. Eu não tô ali para poder expor a mulher por expor, porque eu quero criticar ela, não. Eu tô mostrando para as pessoas quanto é bizarro que a gente não ame o nosso povo, por mais bonito que seja, e a gente veja amor, beleza numa pessoa
que é de outra raça, que representa a opressão que a gente vive, mesmo essa pessoa sendo totalmente fora do padrão que a gente quer. Entendeu? Amor só não paga as contas, realmente. Entendeu? Então hoje, e isso, gente, não é mentira. Eu aprendi isso porque quando eu era negresca, evangélica, eu gostava de homem branco. Gostava mesmo, pensava em me casar com homem branco, porque eu só vivia com pessoas da minha família ou pessoas que vinham pra ilha, que eu sou da ilha, né? Sou de Mar Grande, que vinham da ilha pra veranear. E esse pessoal que chegava no verão e que brincava com a gente eram todos louros do olho verde. Então eu queria aquilo pra mim, porque a casa deles era uma casa boa, eles que andavam de jet ski, eles que tinham aquela vida boa. Então eu achava que aquilo ali era que era a vida. A gente olha pro branco e quer ser ele, sabe? E era assim que eu pensava também. Eu só comecei a entender as coisas quando eu namorei com o filho do meu pastor, sofri racismo dentro da igreja, sofri racismo com a família dele. E aí foi que eu comecei a entender que tinha algo em mim que não agradava aquelas pessoas. Era porque eu era preta. E foi a partir daí que eu comecei a ouvir hip hop evangélico na época, né? Comecei a ler sobre Martin Luther King e comecei a entender sobre o que é racismo. Entender sobre o racismo, sobre a violência que a gente sofre, né? E a partir daí que eu comecei a ver pretos cantando, né? Tinha um Jadiel. Gente, eu olhava para aquele Jadiel. Eu nunca gostei de homem preto. E quando eu vi aquele homem, eu fiquei apaixonada. Eu passava a música dele o tempo todo, que ele cantava com DJ Alpiste na época. Entendeu? E eu disse, gente, como foi que eu nunca gostei disso? Do meu povo, de pessoas que são iguais a mim. Sabe? Então é porque a gente é condicionado a gostar daquele que não é a gente. Ah, você conhece, né? Jadiel, era Jadiel Silveira, Tom Carf, que também é lindíssimo. Meu Deus, só tinha preta assim. Você podia dizer qualquer um desses aqui pra mim, tá bom. Sabe? Eu me apaixonei, a música era muito gostoso ouvir, sabe? Sim. E aí o que acontece é que eu comecei a gostar de mim, praticamente, gostar de gente preta naquele momento. E aí é o que eu digo pra vocês, por que eu faço essas provocações aqui? Para que pessoas pretas entendam que podem se amar, que podem amar o seu próprio povo, que tem que parar de amar o outro. Por quê? Para parar de acreditar que esse negócio de que amor não tem cor. Tem cor sim. Tem cor sim. Todo povo poderoso, ele casa entre si. É um ou outro que foge à regra. Entendeu? Por quê? Para manter patrimônio, para manter o poder entre eles. Pois é, minha filha. Eu comecei a gostar de gente preta assim. Porque eu era evangélica, comecei a ver os evangélicos negros. Eu era apaixonada por Pregador Lu, por Giliel Piche, o hip hop evangélico. E eu aí ouvia muito, tinha todos os CDs. E aí eu comecei a ver pessoas pretas e gostar de pessoas pretas. Porque até então, né, eu convivia muito com gente branca. Ah, mas eu não conhecia Muhammad Ali, eu não conhecia Malcolm X, eu não conhecia Garvey, sabe? Exatamente, por isso judeu só casa com judeu e ninguém critica. Ninguém critica. É possível a realidade dos mestiços para que entenda que deve se unir aos negros. A gente tem que ver qual é o tema. Graças a meus ancestrais sempre tive amor e admiração a pessoas pretas. É algo familiar. O problema é ter consciência de raça numa geração que cresceu ridicularizando personagens pretos. Ai, gente, peraí. É muita coisa pra ler.
E tava lá, amor preto cura, aliança na bio e namora com indígena. As pessoas ainda têm isso, né? Que namorar com indígena não é palmitagem. É assim. Qualquer pessoa fora do seu povo é palmitagem. Não é porque o indígena sofre opressão tanto quanto nós que a gente não pode, que a gente não deve focar no nosso povo. A gente precisa focar no nosso povo, sabe? E aí eu já postei sobre a Pequena Sereia aí algumas vezes, já fiz vídeos sobre isso, mas a questão aqui é outra. Então, essas pessoas que dizem que eu não tenho conteúdo, né, e que eu estou utilizando da imagem de outras pessoas para ter conteúdo, o meu conteúdo é esse. O meu conteúdo é fazer os pretos refletirem com os próprios erros. Ah, por que não vai falar de branco? Porque eu não tô aqui para falar de racismo, sabe? Porque você não pode, já disse isso várias vezes, você não pode mudar a natureza do predador. O leão não vai deixar de te comer porque você foi lá e alisou o cabelinho dele, o pelinho dele e disse pra ele que ele é gente boa, sabe? Não vai deixar de te comer. Então, para que o branco tenha privilégio, é preciso que a gente esteja... Então, ele não vai deixar de ter compromisso com essa realidade para ter compromisso com o nosso poder. Como diria John Henry Clarke, nenhum povo educa outro para ter poder. Então, nós é que precisamos pensar sobre o poder que precisamos. E aqui é para falar sobre isso, sobre poder. O dedo na ferida. E eu pago um preço alto por isso. Porque eu pago o preço da inimizade de muita gente que já foi meu amigo, inclusive pessoas pretas, que já foram meus amigos, que já me ajudaram nessa situação difícil e que hoje finge que eu não existo justamente porque eu meti o dedo, sabe? Sim, a esquerda, a Globo, tudo que é branco, a universidade, o cristianismo, tudo isso tira a nossa identidade. Então... O que eu falo aqui é sobre essa reconstrução de identidade, de a gente conhecer a si mesmo. Então, da gente saber que os nossos deuses são africanos, que a nossa cultura é africana, que a nosso território, apesar de estarmos nessa terra que fomos sequestrados, é africano. E a gente pode fazer uma África em qualquer lugar que a gente esteja, para que a África seja respeitada. E aí eu fiquei sabendo... que disseram que a gente fica iludido com a África mítica, com a África isso, a África aquilo. Gente, a África precisa de nós para se levantar. A gente não está iludido com a África é a nossa salvação. Se a gente não fizer com que ela seja levada, Peter Tosh não dizia isso, onde há um negro, há um africano. Marcus Garvey dizia, onde tiver um africano, enquanto a África não for respeitada, esse africano também não será respeitado. Não adianta, sabe? Então, eu tenho um lado. Você pode escolher o lado do opressor, mas se você não escolhe lado nenhum, você continua do lado dele. Eu tenho um lado. O meu lado é o do meu povo. Custe o que isso custar. Se amanhã eu morrer com depressão porque eu não consigo resolver meus problemas... Porque se eu morrer porque um agiota me matou, eu vou morrer convicta do que eu tô fazendo é o certo. Porque eu já vi gente postar, gente preta, postar que não vai chutar cachorro morto porque sabe da minha situação. Que às vezes a vida da pessoa mesmo já é o castigo que ela precisava. É isso que gente fala de mim, sabe? É isso que essas pessoas falam de mim por causa da minha situação. Quer dizer, é como se a minha situação financeira fosse um castigo por tudo isso que eu tô aqui fazendo na internet. Sabe? Porque eu tô metendo o dedo na ferida deles. Porque eles têm conforto. Porque eles estão nos grandes hotéis, nos grandes restaurantes. Porque eles estão comendo bem, vivendo bem, às custas dos nossos que estão morrendo. Entendeu? Então eu digo a você, se eu morrer amanhã de sofrimento, eu morro convicta do que eu tô fazendo aqui é o certo. Digo, o que eu tô fazendo aqui é para o bem do meu povo, coisa que eu posso não colher hoje, mas que meus filhos e meus netos vão
colher amanhã, sabe? Porque quem planta tâmaras não colhe tâmaras. E eu sei o que tô plantando hoje, eu não vou colher hoje. Eu sei que é difícil resgatar adultos que estão quebrados. É difícil para muita gente que me seguia, que hoje não me segue. Muita gente que já se dizia panafricanista e que hoje está casado com branco ou está na igreja evangélica. Eu conheço, entendeu? Inclusive um ex-namorado meu. Mas eu tenho convicção do que eu estou fazendo aqui. E tenho convicção de que se essas 3.000 pessoas que estão no meu Facebook ou no meu Instagram, elas não... sim, certo. Vá sim. Vai ficar gravada. Se essas pessoas, essas 3.000 pessoas que estão aqui, não ficarem todas libertas da sua negresquice, da sua branquice, que 10, que 5, que continuarem nesse caminho e que multiplicarem isso, para mim é um ganho. Porque eu também fui essa pessoa que era esquerdista, que era lulista, que era cristã, sabe? Que era totalmente embranquecida, que metia diploma. E hoje eu não sou essa pessoa mais, porque amigos me constrangeram, páginas como a minha me constrangeram. E não foi fácil não, doía. Tinha dia que eu ia dormir à base de calmante, porque todo aquele conhecimento, confrontado com conhecimento que eu angariei a vida inteira, que eu comecei com 39 anos, 40, que eu comecei a me empretecer novamente. Hoje eu tô com 43. Todo aquele conhecimento me fazia um reboliço dentro de mim e era doloroso. Principalmente a parte espiritual era doloroso, porque eu era totalmente cristianizada. Foi muito difícil, mas eu agradeço por estar aqui hoje com essa firmeza de caráter, sabe? Com essa firmeza naquilo que eu acredito que é a libertação do meu povo. Se eu não acreditasse, eu não me levantaria nem da cama. Eu digo a vocês, é isso. A gente admira a organização de outros povos, mas a gente não admira a nossa. E nem pensa na possibilidade. Sabe? A gente nem pensa na possibilidade. Mas você chegou a tempo de pegar a bagaceira, viu, Thales? O que acontece é isso. Eu tenho um lado, eu me posiciono, meu lado nunca vai ser de quem oprime. Até quando eu era da esquerda, eu acreditava que eu podia chegar lá dentro e fazer algo pelo meu povo. Meu pensamento sempre foi emancipatório, sempre. Quando eu percebi que isso não ia acontecer, porque o racismo não iria deixar, eu aí mandei PT pra casa da porra, mandei todo mundo, vá, sabe? Porque não é isso. Não é isso que eu quero, não é esse o caminho. E comecei a perceber que existia um outro caminho. Então eu tô falando isso, primeiro, para dar resposta a todo mundo, como é? Luana Safiri, essa mulher do vídeo do velho. Como foi o chamado para retornar à sua religião? Quando você se africaniza, filha, não tem jeito. Você começa a entender sobre a africanidade, você começa a entender sobre sua ancestralidade e aquilo te pega, sabe? Não tem pra onde correr. Eu comecei a escrever poesias para fazer livros de literatura infantil para criança, falando de orixá. E parece que eu ouvi a orixá dizendo no meu ouvido: como é que você está escrevendo sobre algo que você não vive? Quem é orixá na sua vida? Por que você está falando de uma coisa que você não sabe o que é? Entendeu? Então aquilo vai te chamando mesmo, sabe? E aí foi indo, fui aprendendo, mas foi a parte mais difícil para mim de empretecer, foi a parte da espiritualidade. Porque eu era extremamente cristianizada. Eu fui a pessoa que fazia missões, que ministrava louvor, que pregava, que evangelizava, entendeu? E que tinha totalmente raiva de macumbeiro. Um dos livros eu fiz em EVA, contei na Quilombo Longa. O primeiro post da Quilombo Longa
é esse livro que eu fiz sobre Exu. Eu fiz em EVA e fiz uns jogos sobre os orixás. Agora, dentro dos jogos que eu postei no story aqui da Quilombo Longa, já tem os jogos sobre os orixás, com formação de palavras. E eu tô esperando entrar dinheiro para mandar uma amiga fazer toda a edição dos livros que eu já fiz. Fiz sobre Exu, fiz sobre Adjê. Se eu não me engano, eu já fiz um sobre Nanã também. Já fiz sobre Beije. Eu tenho uma apostila na Quilombo Longa da Ibejada, que eu faço aqui todo ano. E aí eu fiz em poesia, né, a história de Beije. E vou, assim que eu puder, eu vou mandar fazer o livro de forma independente, né? Porque eu não tenho computador, não tenho impressora. É uma porra. Então, mas eu quis fazer essa live, porque ontem o criador da página Afroestima fez uma live e me chamou de desqualificada. Desqualificada. Eu e Diego Benjamin, né, Diego Benjamin? Eu fui 15 anos cristã também. Líder de jovem, envolvido em tudo, exatamente. Eu também. Hoje eu sou filha de Xangô com Oxum e Oiá. Graças a meus orixás. Acabei de arriar uma malá, de arriar uma acarajé, comer também, tá uma delícia. Meu dia de quarta-feira, toda quarta-feira eu faço. Ele mesmo, Mauro, né? Ele não falou meu nome ontem, mas falou de Diego, né? E depois ele me bloqueou. Ele disse que a gente não fala as coisas na cara, mas ele me bloqueou em todos os perfis. E ele tá enganado. Ele não tá associando a Manu do Instagram a Manu do Facebook. Porque vários posts da Afroestima, eu entrei lá e meti bronca, sabe? Falei muita coisa. Falei muita coisa lá. Quantas vezes ele postou e eu fui lá e falei, e as pessoas concordavam comigo. Ele nunca me bloqueou no Facebook, porque ele não se sentia atacado pessoalmente. Ele se sentiu atacado pessoalmente porque essa treta toda começou com a questão de Isupério, e Diego Benjamin fez a live e falou dele. Fez o vídeo e falou dele. Então, ele ficou revoltadinho. Por que ele ficou revoltadinho? Porque essas pessoas não admitem. Olha, gente, se pegarem meu conteúdo e for repostar em um outro lugar, é mole? Pois é. Se pegarem minha imagem para botar em outro lugar, eu não vou lá dizer nada a ninguém. Entendeu? Não vou lá dizer nada a ninguém. Sabe por quê? Porque já fizeram tanto isso comigo na época que eu era de esquerda. Tem coisa pior para poder expor você do que bolsominion? E aí os bolsominion pegavam a minha imagem, botavam um pão comendo mortadela. Eu fazia chacota, eu fazia deboche daquilo. Eu dava risada, menina. Quando eles fizeram isso, eu peguei um pão, botei mortadela e comi, fazendo live. Eu não tenho problema nenhum com isso, sabe? Eu não tenho problema nenhum com isso. Com as pessoas pegarem meu conteúdo para falar mal de mim. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei o que meu conteúdo quer dizer. Eu não estou aqui brincando. Isso aqui não é um parque. Eu não estou aqui ganhando dinheiro, não estou ganhando porra nenhuma. Claro que sempre tem alguém que me ajuda e tal, eu agradeço, mas eu não sou paga para fazer isso aqui. Isso aqui não é a minha profissão. E eu não faço do racismo a minha profissão. Como eles, que ganham dinheiro com pauta racial. Ganham dinheiro dando curso para ensinar branco a não ser racista. Sabe? E aí, menina, as muriçoca tá aqui acabando comigo. Me dê esse repelente, esse inseticida aí, porque aqui é muito bom. Mas as muriçoca... Sai, Nicolas, me dá inseticida aí que as muriçoca tá me acabando aqui atrás. E aí, o que acontece é isso. Que eu não tenho problema nenhum se eles pegassem meu conteúdo para poder falar de mim e me criticar, entendeu? E nem vou dizer que vou processar nenhum deles, isso é coisa deles. Eles que acreditam no Estado e que pegam o Estado até pra ir contra seus próprios irmãos. Mas eles não consideram a gente irmão, né? Porque irmão é só quem tá no topo.
Eu não consigo vender um e-book meu. Esse povo consegue de boa. É, sim. Gente, a Cotirene não é colunista da Vogue? Pois é. Aqui, o Instagram vai monetizar nada aqui, gente. Isso aqui é totalmente contra o Instagram. Isso aqui não é só ela não, tem um bocado. Isso aqui é ameaça ao racismo, sabe? O que eu faço aqui é uma ameaça ao racismo. Porque não é porque eu estou lutando contra o racismo, nem expondo racista, nem expondo violência racial. Não faço isso, porque isso dá poder ao branco. Quando você se mostra como vítima, você empodera quem te vitimizou. Eu falo aqui de poder. Eu falo aqui de coisas que vão dar poder ao povo preto. Eu tô aqui educando o povo preto para ter poder. Então, esse não é um conteúdo para ser monetizado. Esse perfil aqui nunca será verificado. Porque eu não estou trabalhando para eles. Entendeu? Ah, menina, já pensei pro TikTok, mas, gente, eu não tenho tempo. E a minha cabeça, nesse momento, eu passo o dia, todos os dias, pensando em formas de ganhar dinheiro para resolver meu problema. Então, eu vi que ele ameaçou processar. Mas é coisa de gente covarde mesmo, que não sabe fazer um enfrentamento de ideias, aí diz que vai processar, vai usar o Estado contra a gente, o Estado racista, entendeu? É isso. Ah, tá. Rapaz, eu não digo que nenhum deles são gente ruim, não, gente. Nenhum deles são gente ruim, não, eles só estão vendendo o branco pra gente. Sabe? Se ele me processar, eu vou preso porque não tenho dinheiro. Eu também. Eu também. Se eles quiserem tirar tudo o que eu tenho, eu só tenho a casa. Pois é. A gente tem um caminho longo pela frente. Mas, por que eu falo que eu coloquei esse tema de quem não tem lado, escolhe o lado do opressor? Porque ele ficou tão revoltado, né? Exatamente, se meu perfil fosse verificado, o integracionista estava me dando alguma coisa. Não vai dar, porque eu não sou integracionista. Ele disse que ele não queria mais levantar bandeira nenhuma e que ele não ia lutar mais por pauta nenhuma. Vê se nego diz assim: eu não vou, a partir de hoje eu não vou dar mais curso. Não vai dizer, sabe por quê? Porque a ideia desse povo é ganhar com racismo. Sabe? Então vai dar o curso, vai continuar ganhando com racismo, todos eles. Fazendo e-book, fazendo livro para ganhar com racismo, né? Sempre. Agora, dizer que não vai defender mais pauta, não vai defender mais bandeira, é desonesto. Primeiro, porque a bandeira que ele defende é a do integracionismo mesmo. Segundo, você tá me incomodando, Nicolas. Tá me atrapalhando, eu tô perdendo o fio da meada olhando pra você, dando risada. Viu? Aqui. Se afastar da bandeira de raça primeiro. Ele disse que ia se afastar da bandeira de raça primeiro. Como se ele tivesse a favor dessa bandeira. De raça primeiro. Porque uma pessoa que está envolvido com integracionismo, ele não é raça primeiro jamais. E justamente defender que o amor não tem cor. E aí ele começa com um discurso desonesto. Eu assisti essa parte da live, né? Antes dele me bloquear. Dele dizer que ele vai deixar de defender a mulher preta que sofre solidão porque ela não quer o cara que é preto, porque o cara maltrata ela, porque o cara não quer trabalhar e não sei o que. Ele falou umas coisas assim, sem pé nem cabeça. E eu disse, gente, como ele dá um tiro no próprio pé. Porque ele tá falando de homem preto. E ele é o quê? Apesar de ele ser bem mais clarinho assim, mas ele passa assim. Sabe? Como negro. Ele passa. E aí o que é a questão? Você tá falando, tá usando o mesmo discurso que o branco utiliza para encarcerar e matar homens pretos.
Os tais que se o racismo acabasse ficavam todos sem trabalho. É isso, morreriam de fome. Gaguejando demais porque ele sabia que tava falando porcaria, né? Tava falando merda e que não tinha consistência naquilo que tava falando. Entendeu? E tava nervosíssimo. Mas é aquela coisa, gente. Tem homem negro que emula o patriarcado, que emula o branco? Tem. Entendeu? Porque eles aprenderam com o branco. Todo homem preto que passou pela minha vida foi bom? Não. Mas ele podia ser o pior de todos. O homem branco não vai subir no meu umbigo. É simples. Só tem homem preto que não presta? Todo homem branco é alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Me conte. Todo homem branco é bonzinho. É porque as pessoas, até a gente cai nesse discurso e reproduz. Porque quando a gente vai associar, não sei se vocês se lembram, eu já falei isso aqui em uma live. Na época do Dia dos Pais, que colocaram Tommy Miranda como representante dos pais da Natura, aí disseram, ficou aquela briga, né, de porque botou Tommy, que Tommy não era homem, aquela briga de homofobia e tal. E depois pegaram a imagem de Bruno, do goleiro Bruno, pra dizer que, então, se vocês não querem Tommy, bote Bruno, que esse aí que é a imagem de pai, que matou a mulher, que não sei o quê. Aí eu disse assim, vocês têm que parar com isso. Por que não pegaram a imagem de Alexandre Nardoni, que pegou a filha, mais a mulher, e rumou a menina de lá de cima até embaixo? Por que não pegou a imagem dele? Porque o branco, ele mata, ele faz qualquer porra, mas ele não vira a cara da raça dele. Ninguém diz que o branco é bandido, é miserável, é assassino porque ele matou, porque ele roubou, porque ele fez nada. Ele tem até nome. Mas aí porque um preto, que foi o goleiro Bruno, foi lá e fez isso com a mulher, não foi nem com a criança, colocaram ele como a representação de um pai ruim. E aí isso vira a cara da raça, como se todo homem preto fosse desgraçado. E quantas mulheres, quantas pessoas pretas aqui como nós tivemos pai presente em casa? Eu tive um pai maravilhoso. Meu pai me botava no colo até 27 anos de idade antes dele morrer e me chamava de minha boneca. Meu pai é uma referência de homem pra mim, sabe? Meu pai, eu sou apaixonada por construção civil, fiz a planta da minha casa porque eu via meu pai fazendo isso. Meu pai era mestre de obra, um dos melhores que eu conheci, eu entendo de construção por causa dele. Eu sou completamente apaixonada pelo meu pai. Então eu vou dizer que nenhum homem preto presta? Sabe? Porque um ou outro homem preto não presta, ele vira a cara da raça, nenhum presta. Pois é, se não só tivesse gente preta, qual é a desculpa que ia dar? Então, quanto pai branco tem aí miserável também, que não só abandona a mulher, mas que violenta os filhos, que estupram os filhos. Você sabe quando você vai para aquele documentário sobre a Deep Web, da Deep Web, que fala sobre pais que são pedófilos? A maioria deles não eram pretos, não. Entendeu? Mas ninguém diz que branco é pedófilo, que branco é bandido, que branco é assassino, que branco é isso, branco é aquilo. Mas se é um preto que erra, vira a cara da raça. Então eu não vou ficar com homem preto, porque homem preto não trabalha, porque homem preto... E a gente sabe que tudo pra gente é diferente. Sabe? Você vai ver facilidade pra mulher negra acessar alguns lugares, porque a mulher negra, ela não apresenta ameaça ao sistema, nunca apresentou. Sabe? Nunca apresentou. É porque ela luta mais. Ela pode mais do que o outro. Da minha família, eu sou a única pessoa que fez faculdade da minha casa, de 4 irmãos, porque meus irmãos tiveram que trabalhar cedo para ajudar a manhã. Eu era a única mulher. Sabe? Então é isso. A gente precisa parar de achar que mulher preta sofre solidão, porque é um homem preto que não presta. Ela não sofre solidão nenhuma. Ela escolhe não conviver com um homem preto que ela não considera digno do amor dela. O homem preto não pode ser... como é que eu posso dizer? Ele não pode ser um homem preto que não demonstre a cara do sucesso. E a cara do sucesso é branca. Sabe?
E aí o homem preto, a mesma coisa. Sabe? Porque eles estão nesses lugares, eles acessam esses lugares. E a maioria das pessoas que estão nesses lugares que eles acessam são brancas. Mas ele foi criado por uma mulher preta dentro de comunidade, mas não quer mais. Eu conheço um menino mesmo que a mãe se lascou a vida inteira para dar educação a ele, fez ele estudar na escola de branco. Mulata? Não entendi. Pois é, colonizar. Tem um vídeo de Will Masal que ele fala isso, né? Que a gente que devia ter medo do branco, porque foram eles que sequestraram, foram eles que roubaram, foram eles que mataram. E fazem isso até hoje e a gente tem medo da gente, sabe? A gente tem medo da gente. Nós somos o povo mais pacífico da face da terra, infelizmente. Nós temos um problema seríssimo, que os africanos têm essa xenofilia, que quer abraçar todo mundo é amigo, todo mundo é irmão. E foi por causa disso que o branco entrou em África, estudou o nosso povo, financiou as nossas tretas e depois, sequestrou. Entendeu? Eles que estão sempre à espreita para ver no que eles podem lucrar. Você vê a pessoa vai, começa a se chegar, achar bonitinho, uma festa de terreiro, tira foto, isso e aquilo, daqui a pouco tá aprendendo, daqui a pouco vira sacerdote e ganha mais dinheiro do que você, que é a pessoa dona do poder ancestral de orixá, sabe? Vai lá, criminaliza a capoeira, criminaliza o samba, depois olha pro samba, os gringos gostam do samba, pega o samba, vira dono do samba, que eles que detêm o poder, a gente vai deixando, a gente precisa, porque eles têm dinheiro. Uma vez eu vi uma pessoa dando essa entrevista, a gente precisa deles porque é eles que têm dinheiro. Aí você vai, porque é eles que têm dinheiro, e aí a merda feita, as escolas de samba são todas de gente branca. Entendeu? Porque a gente não consegue perceber que a gente pode fazer, mesmo que seja menor, mesmo que seja com menos estrutura, mas a gente pode fazer o que é nosso, sabe? A gente pode fazer o que é nosso. Então, para a gente não fugir disso, se você não levanta a bandeira do amor preto, você tá do lado do opressor, sabe? Porque se você não levanta a bandeira de que o seu povo precisa se amar, se cuidar, se defender, se preservar e se desenvolver, você está contra ele mesmo, você está contra si mesmo. Então, quando você não levanta a bandeira, quando você não se une para empoderar o seu povo, você está do lado do opressor. Eu digo a todo mundo, eu não sou Yalorixá. Mas se um dia Xangô quiser que eu seja, você pode ter certeza que gente branca não senta nem no meu passeio. Ache bom quem achar, goste quem gostar, problema. Porque, mas orixá não tem cor, gente, Buda tem cor, Jesus tem cor, orixá não vai ter? Veio de onde? Se cada Deus representa o seu povo, se cada Deus é a imagem e semelhança do seu povo, como é que orixá não parece comigo? Como é que orixá é africano e não é preto? Sabe? E outra coisa, com esse negócio de transracialidade, o que eu já tô vendo aí de sacerdote branco que vai para a África aprender sobre África e quando volta diz, nós somos africanos. Fique aí vocês besta, viu? Entrando na igreja, enchendo as igrejas e amando Jesus branco, enquanto o sacerdote branco que foi para a África está dizendo, nós somos africanos. Você tá entendendo? E sabe por quê? Porque um sacerdote, uma sacerdotisa africana do continente está iniciando essas pessoas. Iniciando para lucrar. Mas depois de iniciado, quem vai lucrar são eles. A gente não entende isso. Sabe? Isso é uma loucura.
loucura. A gente tá pegando o que é nosso e dando de bandeja e a gente não entende que isso vai ser contra nós. Porque você que é preto não tem condição de ir pra África e passar um tempo lá, sendo sustentado não sei por quem, aprendendo sobre a sua própria africanidade. Mas o branco, que vive privilégio nas suas custas, nas suas costas, ele vai. Tem vários aí. Ele vai. Então, outra coisa que ele falou é... Como foi que ele falou? Peraí. Deixa eu ver se eu... Porque eu anotei aqui as coisas. Que ele não vai levantar a bandeira dessa questão do amor preto, porque ele quer se relacionar com pessoas pretas, porque ele se sente bem, quer se relacionar com mulheres pretas, porque se sente bem, e não porque alguém impôs, é porque não entende de política preta, sabe? Não entende de política preta. A política preta quer dizer que você tem escolha, mas você escolhe dentro da sua ancestralidade, você escolhe do seu povo. Você não escolhe de outro lugar. Sabe? É isso que tá faltando nesse povo. Esse povo é tão sem consciência racial que eles acham que tudo é uma escolha, mas uma escolha condicionada pelo branco. Sabe? Parece os meninos da Globo discutindo lá no ICAS, na novela, sobre palmitagem, que não tem que ser uma imposição. Tem que ser porque a pessoa quer. Para com isso, gente. Não é questão de imposição. A Zandjeri falou uma vez, perguntaram assim pra ela sobre se relacionar com pessoas pretas, e ela disse: eu não gosto de legislar sobre corpos alheios. Eu não tô legislando no meu corpo não, viu? Você quer fazer com o seu corpo, faça o que você quiser, mas eu estou dizendo que você tem que se relacionar dentro do seu povo, se você quiser liberdade, se você quiser poder, e se você quiser preservar isso aqui, ó. Se você quiser preservar o seu povo, você tem que se relacionar dentro do seu povo. Porque quando você diz pare de nos matar e se relaciona com um branco e tem um filho branco, você está nos matando também. Porque você está participando da eugenia, que é um projeto de embranquecimento, de morte do nosso povo. Então você não tem desculpa. Se você se relaciona com uma pessoa branca, ninguém está impedindo você de se relacionar. Mas se você se relaciona por livre escolha, você está ajudando sim no genocídio do povo preto. Então pare com sua hipocrisia e pare de ficar gritando, parem de nos matar. Vidas negras importam, porque você acha que importa no discurso. Porque se vidas negras importassem pra você, você tava fazendo mais preto, mais preto, mais preto. A gente tava tendo 5, 6 filhos pretos e não parindo com branco. Ache bom, ache ruim, quem quiser. Já disse a vocês, eu não tenho medo de perder minha conta do Instagram. Isso aqui não é minha vida. Eu posso educar debaixo de uma árvore. Entendeu? Mas eu não vou deixar de dizer a verdade, porque é isso. A gente precisa entender. Você não presta, viu, Tomé? Você precisa entender a nossa responsabilidade enquanto pessoa preta. Sabe? Ah, porque preto é lindo. Já tem uma música de Isa que dá vontade de pegar essa música e fazer assim na cara dela, assim, a música. Né? Que ela fala, né? Sobre o poder da gente batalhar todo dia, de não sei o que. Ela fala um negócio assim, o povo bota, né? Fé pra quem é foda, fé aqui pra não sei o quê. E que ela faz aquela música assim, os pretos tudo emocionado, rabotando. Aí vai Isa, acha preto tão foda, mas só deita com branco. Só casa com branco. Qual é o amor à própria raça que esse povo tem? Me conte aí. Sabe? Me conte aí. É uma menina, é muita loucura. Ai, eu amo preto. Amo meu povo. Mas eu vou casar com um branco e vou fazer mais um branco. Botar mais um branco no mundo. Mais uma pessoa que vai me dominar. Tem 26 minutos aqui da live. 26 segundos. O que é que eu faço? Vai acabar.
conversando. Vou ter que fazer mais uma pra poder terminar só. Pense aí. Vou terminar aqui e volto. Toda vez é isso.